estudiosos do comportamento nos alertam que estamos numa corrida entre autoconscientização e catástrofe. Este fato se deve à arrogância antropocêntrica, que nos coloca como centro da natureza. A ação dos educadores se torna, então, essencial para uma maior reflexão e para ações que harmonizem a nossa relação entre nós mesmos, humanos, e todos os outros seres. É sobre isso que vamos conversar por aqui, sobre a importância do professor educador como despertador de consciências. Ao longo da nossa evolução, na formação como pessoa, encontramos treinadores, encontramos professores, educadores e mestres. Começamos, em geral, na família, a um aprendizado que nos prepara para ação, produção, realização na vida. O professor é aquele que transmite conhecimentos, mas o professor educador não é somente aquele que adquiriu conhecimentos a partir da intelectualização na apropriação de informações. O professor educador é aquele que se preocupa com a formação do indivíduo, em que a ética seja fundamental para o uso desse conhecimento. E que o mestre é aquele que vai além, é aquele que, a partir do conhecimento adquirido, a sua prática na própria vida transforma esse conhecimento em sabedoria, que é, além do conhecimento adquirido, é a vivência desse conhecimento, é a introjeção desse conhecimento na própria personalidade. Então, esse professor passa a ser um modelo que orienta uma vida direcionada para aspectos em que a coerência seja fundamental. Nós encontramos pessoas brilhantes, professores eloquentes, que utilizam o conhecimento como excelente ferramenta até de ajuda às outras pessoas, mas ainda esse conhecimento vai envolvido muito aspecto do egoísmo, da própria divulgação e promoção da autoimagem, ou da imposição da própria imagem, como professor, como aquele que é o dono do saber, aquele que é a referência. O professor educador, ele está preocupado com as transformações, ele se mobiliza para incentivar descobertas coerentes, autênticas e de modo generoso, no entanto firme, para que esse aluno se sinta fortalecido e impulsionando para um destino mais promissor, no sentido de que seja mais harmônico em relação à vida no planeta. Este professor tem uma tarefa extremamente importante, o professor educador. Ele está não só preocupado com a transmissão de informações, até porque hoje a internet, ela nos provê de muitas informações de modo muito rápido e muito fácil. O mais importante agora, que vivemos tempos de muitas incertezas, imprecisões, é que tenhamos a capacidade de usar os conhecimentos com sabedoria, com amorosidade. Assim,
há uma chance, há uma perspectiva de que o nosso planeta possa mudar o rumo, fugindo dessa perspectiva, dessa futurologia trágica de autodestruição da espécie e do planeta. Nesse caminhar de conhecimentos, nessa sofreguidão de informações, em que as pessoas têm facilidade de acesso e de uso da informação, até de modo incoerente, o conhecimento que deve se transformar em aspectos positivos, como eu tenho convicção que todo conhecimento positivo ele deve se transformar, se materializar em benefício para todas as pessoas, para todos os seres. E não é o que nós temos visto, não é fato? O noticiário, todos os dias nós verificamos o quanto o ser humano é incoerente e nós estamos vivendo uma época ímpar na história da humanidade. Nunca tivemos acesso a tantas informações de modo tão fácil e tão rápido. No entanto, a jornada do homem está confusa. O conhecimento, não como aquisição intelectual, não é suficiente para dar conta de uma terra em que haja uma convivência pacífica, justa, entre todos os seres. Assim, é importante que, ao termos contato com um professor, educador, coerente, verdadeiro na sua postura, na sua ação, que valorizemos esse profissional, que o respeitemos. E isto, na cultura brasileira, está precisando de muito trabalho dedicado das autoridades, também dos professores e educadores, que se coloquem com mais firmeza diante dos processos educacionais, que se coloquem de forma mais evidente na sociedade, que precisa tanto daquilo que eles têm para oferecer. E o que vemos por aí? Muitos falsos mestres travestidos da intelectualidade, usando o seu conhecimento para impressionar, para seduzir, seja de uma forma direta, seja de uma forma indireta, através de criar uma ilusão do seu intelectual brilhante para seduzir, para, de certa forma, também subjugar o outro diante do seu saber eloquente. Nós aqui estamos falando do professor educador e do mestre que nos tira da ignorância, do professor educador e do mestre que nos afasta do sofrimento, da nossa própria ignorância, da nossa falta de lucidez, da falta de conhecer de fato na vida prática. O conhecimento, como excesso de informação, ele se torna apenas lixo mental. O mestre é aquele que dá suporte a mudanças transformadoras positivas. Ele é como a raiz de uma planta que dá suporte a ela, e esse suporte permite que ela alcance o espaço e a luminosidade. Assim precisamos pensar no professor educador, que ele, além de transmitir conhecimento, exercite com seu aluno a sabedoria que dê a eles a possibilidade de autodescobertas, de questionamento e de ousadia que esses tempos novos precisam. Vejo você novamente por aqui no canal Consciência Desperta. Deixe o seu like, a sua sugestão
e aguardamos você em um próximo vídeo. O assunto de hoje foi o educador como despertador de consciência. Tema que expus em uma palestra na cidade de Florianópolis para 1.200 professores e diretores de escolas da rede municipal, onde aprendi muito. Professor é aquele que continuamente exercita o aprender, que revisa seus conhecimentos dando aula, que reforça o seu caráter no convívio com seus alunos e seus colegas, também educadores. Aprender é uma grande oportunidade de evoluir e de ajudar os seres humanos. Professor educador é assim, um ser que catalisa consciências, que move destinos. Então, vamos usar essa força para clarear os destinos do nosso país, que é necessário que tomemos essas atitudes. Um abraço.